aqui está o autotransformador desmontado, tá? As lâminas estavam oxidadas e eu passei uma palha de aço com água e sabão, né, para dar uma limpada, limpou bastante. E aí eu queria explicar para vocês o que eu vou fazer. O autotransformador ele não tem primária e secundária. A corrente ela passa direto, ela só é modificada por meio da indução, tá? Então a bobina ela começa aqui, ela termina aqui, ela é direto, tá? Essa bobina toda ela tem 220 volts, ela é bobinada para 220 volts. No meio dela se puxa um tape dividindo as bobinas de um lado para o outro. Então do tape central fica 110 volts. O que acontece é que na rede elétrica ela não é 110 volts, ela é 127 volts. Isso faz com que aqui superaqueça. Não muito, mas já tira um pouco do rendimento do transformador e ele vai aquecer, porque a bobina está insuficiente para os 127 volts, ela está bobinada para 110 volts. O que eu pretendo fazer? Puxar, calcular o tanto de espira necessária para poder tirar aqui 127 volts e aqui 100 volts, tá? Um pouco antes e um pouco depois. E vou manter o mesmo fio, vou manter o mesmo calibre, mesma coisa, só vou puxar os tapes diferentes aqui. Esse daqui eu vou inutilizar, não vou usar mais, tá? Então qual que seria o cálculo? Né? Usando pela lógica, daqui a aqui eu desenrolei contando as voltas. Não pode perder, porque senão você vai perder o cálculo. Tá? Essa bobina eu desenrolei para saber a quantidade de voltas existente. Deu 198 voltas. 198 eu divido pelo 110. Dá 1,8 volts por volta. Ou, aliás, 1,8 voltas por volt. Agora é só eu pegar esse 1,8 e multiplicar por 127. Tá? Então se eu tinha 198 volts, 110 volts, em 228,6 eu vou ter 127 volts. Tá? Eu estou filmando com uma mão só aqui, tá meio complicado, mas vai dar para entender. Se eu pegar para achar aqui os 100 volts que eu preciso, é só eu pegar 1,8 e multiplicar por 100. Então 180 voltas é igual a 100 volts. Aqui eu tenho que contar, ele tem 198, tá? Eu tenho que diminuir para poder tirar o tape do 100. O que eu vou fazer? É só pegar esse 180 e diminuir a quantidade de volts que já tinha, 198. Então eu vou ter que tirar aqui, daqui para cá, eu desenrolei até aqui. Desculpa. Eu desenrolei até aqui. E daqui para cá eu vou ter que tirar 18 volts, puxar um tape 100 volts. Aí eu vou ter que enrolar o suficiente mais para cá, no mesmo base de cálculo, puxar o de 127. Esse aqui vai inutilizar. E continuar enrolando até eu chegar nos 220. Tá? Não tem erro não, é bem simples. Um pouco trabalhoso, tem que tirar as lâminas e tal, mas o intuito é aproveitar realmente o que a gente já tem à disposição. Uma dica interessante que me deram na internet foi passar cola de madeira entre as lâminas.
para tirar aquela vibração, bum, né? Porque a gente fazendo artesanalmente aqui a peça, ela está mais propensa, mais propício para gerar vibração. Ela vibra entre as placas, vibra entre as espiras, onde fica um pouco ali uma espira mais frouxa do que a outra, né? Isso acontece porque a fase da rede elétrica ela é alternada. Né? Então aqui você tem 127, mais 127, aqui tem menos 127, mais 127, menos 127, sucessivamente. Essa frequência, oscilação, ela ocorre 60 vezes por segundo, que é 60 Hz. Tá? Então ela vai vibrar. O que tiver ali no frouxo, o que tiver, entendeu? Ela vai vibrar. Por isso que passa a cola de madeira. Muita gente passa verniz de madeira. Só que o verniz de madeira ele é a base de solvente. E o fio AWG, que é enrolado, o fio de cobre que é enrolado, ele é esmaltado, é um fio isolado. O solvente é possível que dissolva esse esmalte. É possível que não, mas é possível que sim. Aí você vai perder o trabalho todo. Entendeu? Então eu acho melhor, eu não testei ainda, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Porque ela é uma cola um pouco emborrachada, ela não fica aquele rígido de tudo, mas também não fica frouxo o suficiente para fazer a vibração, para gerar a vibração. Então é isso, é possível sim usar a cola de madeira, eu acho que vai funcionar bem. Então eu vou terminar de desenrolar o suficiente, vou puxar os tapes, é difícil ficar filmando todo passo a passo, porque demora muito. Mas eu vou puxar terminar de desenrolar, puxar o tape, enrolar, puxar esse outro, terminar de desenrolar tudo. Terminar de enrolar todo o transformador, né? Nessa base de cálculo aqui. O transformador, o que acontece? Ele é enrolado através desse núcleo aqui. Esse é o núcleo central. Tá? O resto é dissipação de calor. Esse núcleo central é o que faz a potência do transformador. No caso desse aqui, ele tem 500 VA, 500 watts, né, de potência. Esse núcleo, ele gera um eletroímã. Ele é um eletroímã. Por isso que ele é metálico. Ah, mas por que não gruda? Se eu ponho uma chave lá ligada, ele não gruda. Justamente por causa disso. Ele vai mudando, alternando a polaridade 60 vezes por segundo, que é a frequência da rede. E essa mudança de polaridade faz com que não dê, não vire um eletroímã assim, de grudar metal. Mas se você aplicar uma corrente contínua, sem oscilação, ele vai virar um eletroímã assim. É o fenômeno da indução. Tá joia? Eu vou montando então o transformador e aí terminando eu vou postando os vídeos aí.